Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um livro que, apesar de ter mais de um século, continua a gerar debates e a inspirar ações. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Vamos analisar seus princípios fundamentais, não como uma fórmula mística, mas através da lente prática de um economista e investidor. Exploraremos a maneira certa de pensar e agir, os conceitos de criação em vez de competição, e como essas ideias centenárias se conectam diretamente com a estratégia financeira e a economia comportamental modernas. Enquanto avançamos, é provável que você tenha perguntas ou veja conexões com sua própria vida. Isso é fantástico! Sempre que possível, respondemos as perguntas nos comentários. Portanto, sinta-se à vontade para compartilhar suas dúvidas, suas percepções ou até mesmo suas próprias histórias sobre a construção de riqueza. Essa interação ajuda todos a aprender e constrói uma comunidade de pessoas genuinamente tentando entender como o dinheiro e o sucesso realmente funcionam. Vamos começar preparando o cenário. Este livro foi escrito em 1910. O mundo era um lugar muito diferente. Não havia internet, nem um mercado financeiro global na ponta dos seus dedos. E a teoria econômica ainda estava em sua relativa juventude. Então, quando você lê as palavras de Wattles sobre uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, é fácil descartá-lo como misticismo antiquado. Mas meu trabalho aqui é atuar como um tradutor, para mostrar a vocês o poderoso motor econômico e psicológico que funciona por baixo dessa linguagem aparentemente arcaica. Wattles começa com uma afirmação ousada, quase chocante, que você tem o direito fundamental de ser rico. Ele chega a dizer que é um dever. Agora, em nossa cultura moderna, isso pode soar ganancioso ou materialista. Mas vamos analisar isso de uma perspectiva econômica. O que ser rico realmente significa? Significa ter recursos suficientes para desenvolver plenamente seu potencial. Pense nisso em termos de capital humano, para aprender, crescer, ser saudável, viajar, sustentar sua família e contribuir de forma significativa para a sociedade. Você precisa de recursos. A pobreza, deste ponto de vista, não é uma virtude. É uma limitação profunda do potencial humano. Ela restringe o acesso à educação, à saúde, às oportunidades. Quando Wattles diz que você tem o direito de ser rico, ele está argumentando que você tem o direito a uma vida de crescimento, expressão e contribuição, em vez de uma vida limitada pela falta. Não se trata de acumular riqueza, mas de ter os meios para viver plenamente, o que, por sua vez, beneficia todo o ecossistema econômico. Uma sociedade de indivíduos prósperos e em desenvolvimento é uma sociedade próspera. Agora chegamos ao mecanismo central do livro, o que Wattles chama de a maneira certa de fazer as coisas. Esse método é construído sobre uma ideia fundamental que ele chama de substância original, ou matéria pensante. Ele postula que existe uma matéria-prima amorfa do universo da qual tudo é criado, e que os pensamentos podem imprimir uma imagem nessa substância para trazer as coisas à existência. É aqui que muitas pessoas desistem, pensando que é pura fantasia. Mas continue comigo, porque esta é uma metáfora brilhante para um princípio econômico muito real. Pense nesta matéria pensante não como uma gosma cósmica literal, mas como um mar infinito de potencial inexplorado no mercado. Ela representa todos os problemas não resolvidos, todas as necessidades não atendidas, todos os serviços ainda não prestados e todos os produtos ainda não inventados. É o "e se" da economia. Quando um empreendedor tem uma visão para um novo negócio, digamos, um serviço que entrega refeições saudáveis e pré-cozidas para profissionais ocupados,
Ele está fazendo uma impressão nesse potencial. Ele está vendo uma forma uniforme, uma solução específica dentro de um espaço de problema geral. Isso nos leva à primeira parte da maneira certa, a maneira como você deve pensar. Wattles é inflexível ao afirmar que você deve formar uma imagem mental clara, precisa e detalhada do que deseja alcançar. Isso não é apenas sonhar acordado. Do ponto de vista neurológico e psicológico moderno, esta é uma técnica de definição de metas incrivelmente poderosa. Quando você mantém uma visão vívida e consistente em sua mente, está essencialmente programando o sistema de ativação reticular do seu cérebro, ou SAR. O SAR é a parte do seu cérebro que filtra informações. Você já decidiu que quer comprar um modelo específico de carro e, de repente, começa a ver aquele exato carro em todos os lugares. Isso é o seu SAR em ação. Não é que existam mais desses carros, é que seu cérebro agora está preparado para notá-los. Uma visão financeira ou de negócios clara faz a mesma coisa. Ela o prepara para perceber oportunidades, conectar-se com as pessoas certas e ver recursos que antes eram invisíveis para você. Mas a visão por si só não é suficiente. Wattles a combina com um estado emocional crucial, a gratidão. Ele instrui você a sentir um profundo e constante senso de gratidão pelas coisas que deseja, como se já as tivesse recebido. Novamente, isso pode soar como um simples clichê, mas é uma ferramenta poderosa contra um dos maiores inimigos da criação de riqueza, a mentalidade de escassez. Uma mentalidade de escassez é a crença de que existe um bolo limitado e você precisa lutar por sua fatia minúscula. Essa mentalidade leva ao medo, à ansiedade e a decisões ruins e de curto prazo. Você pode acumular seu dinheiro em vez de investi-lo, ou pode ter medo demais de assumir um risco calculado em um novo empreendimento. A gratidão é o antídoto direto. Ela fomenta uma mentalidade de abundância. A crença de que há muitas oportunidades e que o valor pode ser criado. Essa mudança mental o torna mais otimista, mais resiliente e mais aberto para ver e aproveitar oportunidades. Pense na sua visão como o destino que você insere no seu GPS. A gratidão é a expectativa positiva que o mantém dirigindo com confiança, mesmo quando encontra desvios ou engarrafamentos. É o combustível psicológico que o impede de desistir quando as coisas ficam difíceis. Mantém sua mente focada no destino, não nos obstáculos. Um pilar da filosofia de pensamento de Wattles é a ideia de passar de uma mente competitiva para uma mente criativa. Ele argumenta que você não enriquece tirando as coisas de outras pessoas. Você enriquece criando um novo valor que não existia antes. Esta é talvez a lição econômica mais importante de todo o livro e se alinha diretamente com a estratégia de negócios moderna. O plano competitivo é o que hoje chamamos de Oceano Vermelho. É um mercado saturado de rivais, todos lutando pela mesma base de clientes, geralmente tentando oferecer um preço um pouco mais baixo. Esta é uma corrida para o fundo, onde as margens de lucro se tornam cada vez mais finas e é uma maneira brutal de fazer negócios. Pense em duas mercearias na mesma esquina, constantemente baixando o preço do leite uma da outra. Nenhuma delas está realmente prosperando. O plano criativo é o que hoje chamamos de estratégia do Oceano Azul. Isso envolve a criação de um novo espaço de mercado incontestado. Você não está lutando pela demanda existente. Você está criando uma nova demanda. Um exemplo clássico é o Cirque du Soleil. Eles não tentaram criar um circo tradicional melhor e mais barato para competir com o Ringling Brothers. Eles criaram uma categoria totalmente nova de entretenimento, misturando artes circenses com teatro. E miraram em um público adulto disposto a pagar preços premium.
eles tornaram a concorrência irrelevante. Este princípio também se aplica no nível individual. Não tente ser apenas um pouco melhor que a pessoa no cubículo ao lado. Pense em que valor único você pode criar. Que problema você pode resolver que ninguém mais está abordando? Como você pode combinar suas habilidades únicas para oferecer algo novo? Ficar rico no sentido de Wattles é sobre se tornar uma fonte de valor, não um dreno em um reservatório limitado. Então você tem sua visão clara, sua atitude de gratidão e seu foco na criação. Essa é a parte de pensar da maneira certa. Mas Wattles deixa bem claro que isso é apenas metade da equação. A outra metade é agir de uma maneira certa. E é aqui que a filosofia se torna intensamente prática. Você não pode simplesmente sentar no sofá e visualizar a riqueza entre na sua conta bancária. O pensamento deve estar conectado à ação. O primeiro princípio da ação é que você deve agir agora. Você deve fazer tudo o que pode fazer hoje. A procrastinação é a inimiga absoluta deste processo. Cada dia apresenta uma oportunidade de dar um passo, por menor que seja, em direção à sua visão. A chave aqui não é apenas estar ocupado, mas o que Wattles chama de ação eficiente. Isso significa que cada ato realizado hoje deve ser um ato bem-sucedido em si mesmo. O que isso significa, exatamente? Significa concentrar seus esforços nas tarefas que produzem os maiores resultados. Um conceito que hoje conhecemos como o princípio de Pareto, ou a regra 80-20. 20% de suas ações normalmente gerarão 80% de seus resultados. Ação eficiente é sobre identificar esses 20% críticos e executá-los com excelência, sem se prender nos 80% triviais. É sobre trabalhar de forma inteligente, não apenas dura. Pense nisso como construir uma parede de tijolos. Cada tijolo que você assenta hoje deve ser assentado perfeitamente. Você não pode simplesmente jogar um monte de tijolos e argamassa em uma pilha e esperar que uma parede apareça. Cada ação individual, o trabalho de cada dia, deve ser feito com foco e qualidade. Essa ação consistente e eficiente é o que cria momentum. É a aplicação no mundo real do princípio dos juros compostos. Pequenos depósitos diários de trabalho eficaz se compõem ao longo do tempo em resultados massivos. O próximo princípio de ação é talvez um dos mais transformadores para qualquer pessoa em um emprego ou começando um negócio. Wattles afirma que você deve fazer mais do que o esperado em sua posição atual. Isso significa que você deve entregar consistentemente mais valor do que se espera de você em sua função atual. Agora, alguns podem interpretar isso como deixe seu chefe te explorar. Mas essa é uma leitura superficial. Do ponto de vista econômico, trata-se de aumentar sistematicamente seu próprio capital humano e valor de mercado. Quando você entrega consistentemente mais do que o esperado, não está apenas fazendo um bom trabalho, está demonstrando sua capacidade para maiores responsabilidades. Você está sinalizando para o mercado, seja esse mercado seu empregador atual ou clientes em potencial, que você é uma pessoa de alto valor e capacidade. Imagine 2 desenvolvedores de software trabalhando em uma empresa. Um faz exatamente o que está na descrição de seu cargo, de forma competente e no prazo. O outro faz o mesmo, mas também identifica proativamente bugs em outras partes do código, sugere melhorias na interface do usuário e orienta desenvolvedores júniores. Quem tem mais probabilidade de conseguir a promoção, um aumento significativo ou ser recrutado por um concorrente? A resposta é óbvia. O segundo desenvolvedor não está apenas preenchendo sua função, ele está crescendo além dela, tornando-se indispensável e criando as condições para o avanço.
Este conceito de fazer mais do que o esperado em sua posição atual é o motor do progresso. Wattles chama uma pessoa que faz isso de pessoa em ascensão. Ela está em uma trajetória ascendente porque o valor que cria é inegável. Isso cria um vácuo de oportunidade ao seu redor. Sua excelência a puxa para frente. Não se trata de se matar de trabalhar sem motivo. É um investimento estratégico em seu próprio valor futuro. Isso nos leva diretamente ao último e talvez mais sutil princípio de ação. Você deve transmitir a impressão de crescimento a todos com quem lida. Este é um conceito profundo. Significa que em cada transação, cada conversa e cada interação, você deve deixar a outra pessoa sentindo que se beneficiou do contato com você. Você deve ser uma fonte de crescimento e positividade para os outros. Isso é o oposto absoluto de uma mentalidade de soma zero. Em um jogo de soma zero, para eu ganhar, você deve perder. Wattles argumenta que a verdadeira riqueza é criada em interações de soma positiva, onde todos saem ganhando. Nos negócios, esta é a essência da construção de uma marca poderosa e de relacionamentos duradouros com os clientes. Quando um cliente compra seu produto ou serviço, ele deve sentir que recebeu muito mais valor do que o dinheiro que pagou. Vamos usar um exemplo simples. Pense no seu restaurante local favorito. Você paga, digamos, $20 por uma refeição. Mas o que você recebe é mais do que apenas a comida. Você recebe uma atmosfera agradável, um serviço amigável da equipe que se lembra do seu nome, um sentimento de comunidade e uma pausa de cozinhar. Você sai sentindo que fez um ótimo negócio. Aquele restaurante lhe deu a impressão de crescimento. E por causa disso, você não apenas retorna, mas também fala sobre ele para seus amigos. Este princípio se aplica em todos os lugares. Como funcionário, faça seu chefe sentir que está obtendo um valor incrível de seu salário. Como empresário, faça seus clientes sentirem que seus honorários são um investimento brilhante. Como amigo, seja alguém que eleva e encoraja os outros. Ao se tornar uma força de crescimento na vida dos outros, você atrai mais oportunidades, mais confiança e mais parcerias. As pessoas querem fazer negócios com pessoas que as fazem se sentir bem-sucedidas e valorizadas. É uma força magnética. Então, vamos unir todos esses fios em um quadro coerente e moderno. O que Wattles chama de matéria pensante é o potencial latente na economia. Sua visão mental clara é seu plano de negócios estratégico ou sua meta financeira pessoal, tornada específica e mensurável. O sentimento de gratidão é o cultivo de uma mentalidade de abundância. Uma ferramenta psicológica para manter a resiliência e identificar oportunidades. O imperativo de criar, não competir, é um chamado direto para uma estratégia do Oceano Azul, para a inovação e o empreendedorismo que tornam a concorrência irrelevante. A exigência de ação eficiente agora é o princípio da produtividade e o poder do esforço consistente e composto. A instrução de fazer mais do que o esperado em sua posição atual é uma estratégia para investir em seu próprio capital humano para aumentar seu valor de mercado. E, finalmente, transmitir a impressão de crescimento é a arte de criar resultados de soma positiva ou de todos ganham que constroem confiança e reputação. Agora, como economista, preciso adicionar uma verificação crucial da realidade. Isso não é mágica. O próprio Wattles enfatiza que o pensamento deve resultar em ação. A visão em sua mente é o projeto, mas você ainda precisa pegar as ferramentas e construir a casa. O mundo tem ciclos econômicos, crises de mercado e desafios sistêmicos que são muito reais. Este livro não é uma ferramenta para magicamente desejar que essas realidades desapareçam. Em vez disso,
é uma estrutura para maximizar sua agência pessoal dentro desse sistema. É sobre controlar o que você pode controlar, sua mentalidade, seu foco, suas ações e o valor que você cria. Ao adotar esta maneira certa, você não está negando a existência de tempestades econômicas, mas está construindo um navio muito mais forte, resiliente e navegável para enfrentá-las. Você está se posicionando para encontrar oportunidades, mesmo em tempos desafiadores. Vamos considerar duas pessoas enfrentando uma recessão. Uma, operando a partir de uma mentalidade competitiva e de escassez, entra em pânico. Ela corta seus preços ao máximo, acumula seu dinheiro e vê apenas desgraça e melancolia. A outra, operando a partir de uma mentalidade criativa e de abundância, vê a recessão como uma mudança no mercado. Ela pergunta: que novos problemas foram criados? Que novas necessidades surgiram? Talvez ela adapte seu negócio para oferecer um serviço mais acessível e essencial. Ou use a crise para adquirir habilidades para a inevitável recuperação. A pessoa que segue os princípios de a ciência de ficar rico está ativamente procurando maneiras de criar valor e transmitir crescimento, mesmo quando os recursos são escassos. Ela está jogando um jogo diferente. Ela está focada em construir e em criar e em agregar valor, que é o único caminho sustentável para a riqueza em qualquer clima econômico. A ciência, no título, não é a ciência exata da física ou da química. É ciência no sentido de um processo repetível, um sistema. Se você aplicar consistentemente esses princípios, se combinar uma maneira específica de pensar com uma maneira específica de agir, você produzirá um resultado de forma confiável. A fórmula é surpreendentemente simples, mais desafiadora de executar. Visão clara, mais gratidão, mais um foco criativo, multiplicados por uma ação consistente, eficiente e que agrega valor. Então, a ciência de ficar rico é uma relíquia de uma era passada? Ou é um manual atemporal para o empoderamento econômico pessoal, apenas vestido na linguagem de seu tempo? Eu defenderia fortemente a segunda opção. Quando você remove a linguagem metafísica, encontra um guia notavelmente robusto e prático para criar valor. Ele ensina você a ver o mundo não como um bolo fixo a ser disputado, mas como um vasto campo de potencial esperando por uma mente criativa e uma mão determinada para trazer nova abundância. Ele argumenta, em última análise, que ficar rico não é uma questão de sorte, ambiente ou mesmo talento específico em um negócio em particular. É uma questão de pensar e, mais importante, agir de uma maneira certa. É uma maneira que alinha suas faculdades mentais com a lei econômica universal de que a riqueza sustentável vem de criar mais valor do que você consome. E essa é uma lição tão profundamente verdadeira hoje quanto foi em 1910.